Obadias. O livro de Obadias é um livro bastante curioso, é um livro que a gente precisa estudar mais, um livro que a igreja precisa crescer, se desenvolver dentro desse livro, né? Então nós vamos começar hoje estudando o livro do profeta Obadias, nessa live aqui, para a glória do Senhor, ok? Então nós vamos estudar hoje, especificamente, o oráculo profético de Obadias. Primeiro consideremos o nome do profeta. O livro que nós temos diante de nós, o livro de Obadias, é bastante significativo para cada um de nós. Alguns eruditos têm asseverado que muito pouco se conhece a respeito desse profeta Obadias e que seu nome, Obadiah, né, significa servo de Yahvé, ou servo do Senhor, servo do Deus do pacto. Ou seja, também outros têm sugerido que o nome desse profeta signifique adorador de Yahvé, aquele que adora o Senhor, aquele que é adorador do Senhor. E isso é interessante, isso é de capital importância para nós, como crentes, como servos do Senhor Jesus. É preferível o primeiro significado, pois está em consonância com o ofício profético do profeta Israel. O segundo pode ser adotado uma vez que todos os profetas tiveram suas visões vinculadas especificamente à adoração, ou seja, geralmente as visões dos profetas menores estavam ligadas, apontadas para a adoração, ou seja, eles eram chamados a trazer o povo de volta à verdadeira adoração ao Senhor. E isso é importante. Por exemplo, quando você entende que os profetas tiveram suas visões vinculadas à adoração, como por exemplo Isaías capítulo 6, você vê lá ele dentro de um ambiente de adoração. E se você gosta de ler literatura exegética veterotestamentária, você poderá perceber naquele livro do G.K. Beale, né, do Beale, aquele livro lá, Você se torna aquilo que você adora, um livro publicado pela editora Vida Nova, onde ele faz análise do capítulo 6 de Isaías, mostrando que ali Deus está levantando o oráculo profético, mas também está desprezando o conceito idolátrico que o povo havia mantido naquele período, ok? Então, a tal consideração nos leva ao fato de que o verdadeiro instrumento da eficácia profética sempre será a palavra pronunciada e não menos a palavra escrita. Ou seja, tanto a palavra escrita quanto a palavra pronunciada possuem a eficácia profética. E sobre o caráter desse profeta, o grande escritor bíblico Isaltino Gomes Filho, né, ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer que o caráter do profeta é altamente nacionalista. Sua pregação, seu ensino, né, sua pregação e seu ensino estão, de fato, sua pregação é muito positiva para o povo. Judá não há nenhuma crítica sequer contra a sua nação. Não é que eles sejam omissos quanto aos pecados de Judá, como insinuam alguns comentaristas de estranha ótica, e que o seu tema principal é a destruição imediata de Edom, um povo localizado ao sul do Mar Morto e não Judá. Sua linguagem contra esta nação é tão dura que o seu livro recebeu 2 epitetos de muitos estudiosos. O primeiro epiteto é a oração indignada de Obadias, e o outro epiteto é hino da ira. Por isso, Sloan, um comentarista do Antigo Testamento, alega que o livro não traz uma nota de bondade ou de misericórdia sequer, mas esta é uma visão parcial e demasiadamente severa sobre a obra do profeta. O sentido geral do livro é confortador, e ele revela a bondade de Deus para com os seus, bem como a sua moralidade que se manifesta em juízo sobre os pecadores. O que parece um assunto estéril, na realidade carrega por trás de si uma grande e preciosa lição teológica. Yahvé não é Senhor apenas de Judá, mas de todas as nações. E sua direção na história e sua moralidade, que se revelam no seu juízo sobre os pecadores impenitentes, ficam bem claras. O livro não está no cânon por acaso. Deus tem algo para nos ensinar naquilo que ele transmite através do oráculo profético de Obadias. Então, no estudo de Obadias, que nós empreenderemos agora, nós estaremos analisando exatamente esse aspecto da profecia de Obadias, que são de maneira muito importante para a nossa
nosso entendimento. Então, o nome de Obadias significa servo de Yahvé, aquele que serve a Yahvé, ou o adorador de Yahvé. Esse é o significado do nome que nós entendemos ser o nome do profeta Obadias nesse sentido, ok? Muito bem, mas precisamos considerar a questão das fontes da profecia de Obadias. Como Obadias, ele alimenta a sua profecia, da onde ele recebe essas informações proféticas. Bem, o profeta Obadias recebe a sua mensagem a partir de uma visão. A palavra hebraica, razon, né, que aparece no primeiro capítulo, a mensagem ela é breve, e a sua profecia é o livro mais curto do Antigo Testamento. Todavia, temos que considerar que o texto de Obadias se ocupa de uma palavra dirigida a Edom. E isso é importante porque possui vários temas relacionados nessa profecia, tais como o dia do Senhor, todos os povos e a revelação de Deus, o reino de Deus. São temáticas que parecem ser preeminentes e predominantes nesta profecia. Então, quando você estuda a profecia, quando você estuda o oráculo profético de Obadias, você entra em temas que são de capital importância para a vida da Igreja do Senhor Jesus. Os eruditos encontram-se divididos quanto à data do livro. Que temos diante de nós aqui, nós podemos dizer o seguinte, que ao olharmos para a problemática da datação, sobre Obadias, a questão é, será que Obadias bebeu de Jeremias ou foi o inverso? A Pusey parte assim para a impossibilidade de tal solução. Aí ele vai dizer assim, fora do verso 16, da qual o profeta Jeremias fala lá contra Edom, consiste exatamente como textos idênticos aos textos de Obadias. E um quinto dos seus versos, né, dos 11 que permanecem, 10 deles têm algumas expressões bem semelhantes e muito mais daquilo que ocorre periodicamente em Jeremias. Temos também na profecia de Obadias contra as nações estrangeiras e como geralmente se encontra nas profecias um do outro. Em outras palavras, para Pusey, Obadias citou Jeremias. A segunda proposição é que Jeremias citou Obadias, mas nos faltam indicadores suficientes para aceitarmos esta consideração. É preferível entender que ambos os profetas valeram-se do oráculo mais antigo, como coloca Sampsey. Né? A nossa conclusão é de que Obadias citou em seu livro, dos versos de 1 a 9, um oráculo mais antigo, o original, de qual é preservado melhor no texto de Isaías 49. Então, quando você olha 49 de Isaías e o texto de Obadias, você vai descobrir exatamente que parece-nos que havia um oráculo profético comum mais antigo. O estudioso fará bem em adquirir a sua própria impressão, na primeira instância, indo diretamente aos livros dos profetas, e fazer a comparação cuidadosa entre as duas passagens, como Obadias, capítulo 1, verso de 1 a 4, comparada com Jeremias 49, versos de 14 a 16. Também com Jeremias 49, verso 7, e Obadias 1, verso 9, parte A. Você, ao comparar esses textos, como Jeremias 49, 22, parte B, em geral você perceberá que há uma certa dependência mútua e que parece indicar um oráculo profético mais antigo dessa profecia. Né? Então, você, estudando, você chega à conclusão que parece que traz diretamente Obadias com um funcionamento livre sobre os profetas mais antigos, parece ser algo mais insustentável. Ou seja, tipo, Obadias bebe de Jeremias parece uma coisa meio insustentável, segundo Pusey. Então, parece que o que nós devemos entender é que Obadias e Jeremias, eles tiveram um oráculo antigo comum. A data do livro, isso nos coloca no cenário da data do livro. Alguns têm sugerido que o livro tenha sido escrito no ano de 848 a 844 a.C., indo para os dias de Jeroão, rei de Judá, quando os filisteus e os árabes atacaram Jerusalém e levaram alguns despojos. Esta posição ela tem sido sustentada por grandes eruditos. Entre eles nós encontramos o grande erudito Eduardo Jung, naquele comentário dele lá, aquela obra dele muito interessante, que é a Introdução ao Antigo Testamento, que não é mais publicada em nossa língua, porque é tida como desatualizada. Eu não acho ela desatualizada, eu acho ela bem conservadora, bem coesa, bem interessante.
Eu tenho a edição dela em espanhol, eu tenho a edição dela também em português, que foi escrita em 60, se não me foge a memória, 64. Mas é uma obra que vale a pena você adquirir, você ter a obra do Eduardo Jung, Introdução ao Velho Testamento. Ele diz que esta profecia data deste período, quando diz que os acontecimentos que sucederam durante o reinado de Jeroboão, quando os filisteus e os árabes invadiram Judá, segundo Crônicas, capítulo 21, versos 16 a 17, também em Amós 1:6, ele ainda diz que é impossível dizer quanto tempo depois disto profetizou Obadias. Então ele localiza o período dentro desse contexto, mas ele diz que é improvável, quase impossível dizer com precisão em que tempo Obadias levanta o seu oráculo profético. Outra data que tem sido sugerida pelos críticos bíblicos é 586 a.C., quando os babilônios capturaram e destruíram Jerusalém. Diz que Edom exultou com a maligna alegria, como diz o nosso texto. Calvino prefere essa data. E, segundo ele, o contexto histórico nos inclina para isso. E eis as palavras de Calvino sobre isso. O grande mestre de Genebra vai dizer o seguinte, que o tempo em que Obadias profetizou não é claro. Isso é claro lá na profecia dele sobre Obadias. Essa obra está aí disponível, o comentário de Obadias de Calvino, publicado pela Monergismo em formato de PDF. Então, você pode procurar aí na internet, você vai encontrar esse comentário de Calvino, né? Então, Calvino vai dizer o seguinte, que é provável que a profecia foi anunciada quando os idumeus se levantaram contra os israelitas e os perturbaram de muitas formas, de muitas maneiras. A terceira data sugerida pelos eruditos é aquela que se baseia no argumento de Jeremias 49, verso de 7 até o verso 22. Como que Obadias tem usado esse oráculo profético, né? Então, essa é uma posição que muitos têm sustentado. Essa posição é uma posição muito comum no meio acadêmico e no meio erudito. As pessoas estão, de fato, vendo essa posição como sendo uma posição mais coesa, mais bíblica, mais trabalhada, né? Essa terceira data é exatamente isso. Parece que a data sugerida é 450 a.C., mas já vimos que essa posição era insustentável pelas evidências. A nossa conclusão é que o livro deve ser classificado com a data mais antiga, de preferência 586 a.C. Aceitar a data mais antiga como correta permite aceitar a precedência de Obadias em relação a Jeremias 49, o que é apoiado por uma comparação de várias passagens das passagens que nós citamos. Quanto a uma divergência antiga contra Edom, dando assim tempo a este país para arrepender-se. Isso aqui é muito, muito próprio da profecia. Você vai ver isso na profecia como um todo. O propósito dessa profecia é mostrar como as ações de Edom sobre Judá serão castigadas enquanto Judá será glorificado. Então, o contraste é esse. Edom será castigado e Judá será glorificado. Este propósito é baseado no entendimento da profecia de Obadias. Se eu entender esse propósito, eu vou entender a mensagem de Obadias. Se você nunca leu Obadias, você está voando aqui nessa live, você não está entendendo nada. Então, você deve ler exatamente Obadias, entender o que Obadias está dizendo, profetizando, porque senão você não vai compreender exatamente o que está sendo dito e colocado aqui. Este propósito é baseado no entendimento desta profecia. A profecia que temos diante de nós é o anúncio de julgamento contra Edom, por tudo que ele tem feito contra Israel ou contra Judá, como nós bem sabemos, quando nós conhecemos bem a Escritura Sagrada, da profecia de Obadias. O livro de Obadias é uma profecia bastante interessante. Esse deve ser o centro norteador para o entendimento adequado dessa profecia, dessa rivalidade Edom e Israel. Essa é a questão da profecia. Quanto à questão da interpretação do livro, deve-se ter em mente a divisão oferecida pelo próprio Sampson, que nos informa que o livro será interpretado como predição em lugar de história. Ou seja, ele é uma predição, ele não é um evento, ele não é um evento pós-vaticínia, né? Não é uma vaticínia pós-evento, né? É uma predição. No capítulo 1, versos de 11 a 14, você vai ter o seguinte, vai dizer assim, de 11 a 14, vai dizer assim, no dia em que, estando eu, tu presentes, estranhos, se levantaram os bens
e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia de sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado em suas cruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Isso indica que, por exemplo, se há elementos aqui de descrição histórica, como nós vemos aqui no capítulo 1, versos de 11 a 14, no capítulo 1, versos de 1 a 10, né, na verdade aqui 1 a 10, e os versos 15 a 21, são preditivos. Então você tem um elemento preditivo presente no texto. Há elementos de interpretação histórica, mas elementos extremamente preditivos na profecia. Isso indica que o elemento profético não ignora os elementos narrativos e históricos dos eventos, mas que ambos são funcionais dentro do próprio gênero profético. Então, quando eu estudo profecia, eu estou sempre olhando a profecia dentro dessa perspectiva. Não apenas a ideia da vaticínia futurística, como as pessoas equivocadamente dizem, profecia é sempre futuro. Não necessariamente, profecia é sempre o ato do profeta chamar o povo de volta para a lei, como nós estudamos os profetas menores, mas também profecia tem a ver com elementos futuros, ainda que haja uma descrição histórica desses eventos, como é sucedido aqui na profecia de Obadias. Seguindo aqui para os antecedentes canônicos da profecia de Obadias. O que é isso? Você pergunta, peraí, mas o que é isso, pastor? O que é antecedente canônico? O antecedente canônico é voltar para o cânon do Antigo Testamento e ver como surgiu esse ódio entre os irmãos. Para se entender o tom enérgico do oráculo de juízo presente na profecia de Obadias, nós devemos entender o antecedente da escritura, o que nós chamamos em teologia bíblica de antecedente escriturístico, antecedente da escritura. Deve-se lembrar que Israel descende de Jacó e Edom descende de quem? De Esaú. No livro do Gênesis, quando o seu autor, valendo-se de uso de fontes escritas, e por que eu falo isso? Porque os teólogos liberais, eles tendem a olhar para o registro do Gênesis como uma miscelânea de textos, de fontes orais, e não de fontes escritas. Identifica, no caso, na fonte escrita que Moisés escreve, identifica Esaú como Edom no uso da estrutura dos eletoledot, né? Essas são as gerações conforme nós lemos em Gênesis, capítulo 36, verso 1. Ali você vê a menção de uma explicação desse detalhe importante. Deixa eu ver aqui. Gênesis 36, verso 1, vai dizer assim para a gente. Olha o que Gênesis 36, 1 vai dizer para a gente. Vai dizer assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, a explicação sumária aqui de Moisés é que os descendentes de Edom são de fato Esaú, né? Então aí você vai ter aí Edom, Esaú têm os seus próprios descendentes. Esse é um ponto interessante que a gente tem dentro da estrutura teológica e bíblica do nosso texto, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês um outro ponto importante aqui, que a gente precisa colocar aqui dentro dessa profecia. É o seguinte, que quando essa ideia das fontes escritas identificam Esaú com Edom, nós sabemos também que a inimizade dos dois irmãos é notória desde o nascimento, conforme narrado em Gênesis capítulo 25, versos 24 a 26, que diz: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro um ruivo, todo revestido pelo pelo, e por isso lhe chamaram de Esaú. Depois nasceu seu irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhe deu a luz. A situação entre eles tornou-se grave devido à predileção dos pais para cada filho, respectivamente, como relata a própria Escritura. Lá no capítulo 25, verso 28, vai dizer que Jacó
era amado pela mãe e Esaú amado pelo pai. Jacó engana seu irmão com o famoso guisado de lentilha, que nós bem conhecemos, e que por isso se apodera da primogenitura do seu irmão Esaú. Gênesis 25, versos 29 a 34, narra esse episódio. Tal episódio acaba explicando a origem do nome Edom, que significa vermelho, visto que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por uma sopa vermelha. Gênesis capítulo 25, verso 30, explica essa origem do nome. O exegeta católico Alonso Schockel diz que, de acordo com a bênção de Isaac, Gênesis 27, a qual sucede a venda da primogenitura, o segundo dominará o primeiro, provoca entre ambos os irmãos uma série de conflitos sobre os quais nos informam as tradições patriarcais. Vale ressaltar que tal atitude prejudicou e muito a Esaú, como nos lembra o pastor Exaltino Gomes, no seu comentário sobre o livro sobre os profetas. Ele vai dizer o seguinte: esse direito era muito apreciado entre os orientais. Na ausência do pai, o filho mais velho tinha toda a autoridade sobre os irmãos. E no caso da morte do pai, receberia a metade da herança, sendo a outra metade dividida entre os demais. Em caso de monarquia, era o imediato candidato à sucessão. Jacó e Rebeca prejudicaram sensivelmente a Esaú nesse contexto. Então você já tem aí a origem do problema, né? Então vamos agora considerar o primeiro conflito entre os descendentes dos irmãos. Na narrativa bíblica do êxodo do povo de Deus, relata-se que este conflito se estendeu até os descendentes de Jacó e de Esaú. Quando Moisés libertara o povo do Egito, ele havia solicitado passagem pelo território dos Edomitas, que se recusaram a fazê-lo. Isto pode ser visto lá em Números, capítulo 20, versos de 14 a 21, que diz: enviou Moisés de casa mensageiro ao rei de Edom e disse-lhe assim: diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram do Egito, e nós do Egito habitamos há muito tempo, como os egípcios nos maltrataram, e nós e os nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, nos tirou do Egito, e eis que estamos em Gades, cidade dos confins do teu país, deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos teus poços, nem iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Este episódio ficou como um marco de inimizade entre os irmãos. Esta guerra resulta de rancores e feridas interiores intensas. Mas uma vez o Alonso Schockel acentua essa questão de forma bem dramática. Lembrando-nos que as questões políticas e comerciais que envolveram também essa questão, revelando que era o interesse de Judá, a rota meridional, com a saída para o Golfo de Acaba, né? Além do que se cobiçava as ricas minas de Edom, isso não se era de estranhar, uma vez que o próprio rei Davi, desejoso de ampliar suas fronteiras, viesse a conquistar esse território, como nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 8, verso 13, em diante, o fez agindo com grande crueldade. Nós lemos isso lá em 1 Reis 11, dos versos 14 a 16, quando Davi mata muita gente ali de Edom, conquista aquela região. Então, tudo isso aí são reflexos daquilo que nós já temos dito do rancor entre eles. Os edomitas viviam desejosos de dependência nos tempos do rei Salomão, conforme nós vemos lá em 1 Reis, verso 25. Eles queriam ser livres, mas estavam debaixo do jugo de Salomão. Entretanto, eles só alcançaram a liberdade no reinado de Jeroão, 2 Reis, capítulo 8, versos de 20 a 22. E Schockel nos lembra que isso, porém, não curou a chaga. Edom guardou o rancor antigo, conforme nós lemos em Ezequiel, capítulo 35, verso 5, sufocando a sua misericórdia
e guardou para sempre a sua ira, conforme nós lemos em Amós, capítulo 1, verso 11. Quando Nabucodonosor decide sitiar Judá, no conflito bélico, Edom colabora com os babilônios para a prisão e para a ruína de Judá. Esta vingança, motivada por antigos rancores, causou uma profunda impressão nos judaítas. Ela era lembrada com amargura na Babilônia, como nós lemos no Salmo 137, verso 7. Então, esse é o cenário que leva uma nação a se tornar inimiga de outra nação, que são irmãos, né? O que leva a isso, você pode perguntar. O que é que leva? Eu vou dizer o que é que leva, gente. O que é que leva é rancores. São ódios alimentados no coração. Então a gente precisa tratar disso na nossa vida. Tratar disso com muita parcimônia, com muita cautela, com muita oração, com muita graça, com muita providência divina sobre nós. Em terceiro lugar, consideremos agora a mensagem própria de Obadias. Bem, Obadias, ele escreve a sua profecia tratando dos seguintes elementos. Primeiro, tratando do orgulho de Edom. Versos de 2 até o verso 4, você tem o seguinte na profecia de Obadias. Aqui, versos de 2 a 4, diz assim: Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Aqui Yahvé chama atenção para o fato do julgamento que se fará sobre Edom. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Obadias 1, 2 vai dizer isso. O adjetivo pequeno aqui, conforme aparece na língua original, a palavra katon, refere-se não apenas à população ou à extensão geográfica, mas também à sua importância, ao seu valor intrínseco. E o juízo é acentuado pelo uso do termo desprezado no hebraico, a palavra bazui, né? Essa palavra bazui indica a ideia de desprezo mesmo. E tudo isto, fruto do orgulho que havia na nação, conforme nós vemos no verso 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas entre as fendas das rochas, na tua alta morada, diz no teu coração, quem me deitará por terra? Esta nação era muito orgulhosa. Possuíam pensadores famosos, pois eram dados à especulação teológica e filosófica. Na literatura antiga, no texto de Jó, há um personagem que era edomita em seu nome. Ele é chamado de Temanita, e no antecedente da escritura de Gênesis, capítulo 16, verso 11, é claramente nos dito que Temã foi neto de Esaú. Então, você tem lá, ele faz como sendo um homem muito sábio, mas oriundo dessa sabedoria de Edom. A palavra hebraica usada aqui para soberba, a palavra Zedom, né? Que literalmente significa insolente, insolência. Essa soberba se deve pelo fato de que eles achavam-se também inatingíveis, porque habitavam entre as fendas das rochas. A capital de Edom era Petra, que significa rocha ou penedo. Era uma cidade inexpugnável. Situava-se a cerca de 60 quilômetros ao sul do Mar Morto, sendo a sua entrada principal um estreito desfiladeiro de 2 quilômetros de largura, encravado nas montanhas. Então, os edomitas se achavam muito, muito, muito seguros. Para os edomitas, a segurança da cidade deixava-lhes com o coração orgulhoso e soberbo. No verso 4 dessa profecia, o profeta ressalta a soberania de Deus contra a ingenuidade e o coração insolente de Edom. Ainda que a nação pagã julgasse estar segura, havia Deus, o soberano de todas as coisas, disposto a derrubar o cetro de Edom. Os oráculos contra Edom estão também registrados nos versos de 5 até o verso 9. Vimos que o primeiro oráculo de juízo encontra-se dos versos 1 até o verso 4, e o segundo oráculo agora encontra-se dos versos 5 até o verso 7, e inicia-se com um cântico de lamento neste oráculo. Ele diz, se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viesse os vindimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. E os que gozavam da tua paz te enganaram.
prevaleceram contra ti, os que comem do teu pão puseram armadilhas aos teus pés. Não há Edom nenhum entendimento. A tônica de lamento aqui é gigantesca, pois em contraste com o despojamento realizado pelos ladrões, pelos trabalhadores, a pilhagem de Edom será completa. Esaú, o pai do povo edomita, lá em Gênesis 36, versos 1 e 9, será rebuscado, totalmente despojado, esquadrinhado. Nós vemos aí essa expressão esquadrinhado lá em Gênesis 44, verso 12, e Sofonias, versos de 1 a 12, capítulo 1, versos 12 até o verso 13. No verso 7 dessa profecia de Obadias, Edom é lembrado que sofreu um grande golpe por ter confiado nos seus aliados. Isso é acentuado de forma dramática, quando é nos dito que estes aliados comem do teu pão. Aqui é uma referência à celebração do pacto, um pacto de concórdia. Mas de uma forma traiçoeira, os aliados infligiram sofrimento sobre Edom por sua pretensa sabedoria. Agora, nos versos de 8 a 9, temos o terceiro oráculo de juízo sobre esta nação edomita. Os versos de 8 a 9 agora, veja o que é que diz a nossa profecia aqui. Diz o seguinte, olha o que é que diz. Diz assim, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja a cada um exterminado pela matança. Então, esse oráculo é introduzido com uma pergunta retórica que exige uma resposta afirmativa. No dia do juízo, Deus não terá misericórdia desse povo. O monte de Esaú é um monte de características singulares em Obadias. Você vai ter lá o verso 9, o verso 19 e o verso 21 vão falar desse monte. Ele equivale a Edom, de modo que pode referir-se tanto a todo o país montanhoso, embora seja provável que mais seja especificamente uma referência ao monte de Seir, conforme nós vemos em Gênesis 36, verso 8. E no verso 9, somos informados que Edom perderá seus valentes, perderá seus guerreiros, e todo o povo ficará atemorizado, pois o termo monte de Esaú é uma referência a toda a população edomita. Muito bem. Seguimos agora as razões para o juízo sobre Edom, está nos versos de 10 a 14. Nesse bloco, a profecia de Obadias encontra as razões para que Deus proceda com o juízo severo sobre Edom. A razão é o fruto da sua maldade perpetrada por Edom sobre Jacó. Verso 10 da profecia nos diz o seguinte, o que diz o verso 10? Diz assim, olha, por causa da tua violência feita a teu irmão Jacó, cobre-se-arte de vergonha e serás exterminado para todo sempre. Então você tem aí o verso 10, exatamente isso. A tal violência se evidencia na atitude puramente passiva de Edom. No verso 11, olha o que diz o verso 11. No dia em que estando tu presente, estranhos levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. A atitude puramente passiva de Edom em não socorrer e ajudar é refletida aqui no verso 11, no dia da sua calamidade. O próprio Edom era um daqueles que saqueavam a cidade no dia da angústia de Judá. Nos versos de 12 a 14, temos uma lista de pecados de Edom, que Edom havia cometido contra seu irmão Jacó. Aqui nos versos 12 a 14, aqui a lista de pecados é grande. Ele vai dizer o seguinte, olha o verso 12, mas tu não devias ter olhado com prazer no dia da angústia de teu irmão, no dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado com boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado a mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que assim escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Então você vai ter o seguinte, você vai ter exatamente os pecados de Edom dos versos 12 a 14. Agora é interessante, vimos o caráter dos descendentes de Edom até o presente momento. Pois Edom é visto na profecia como orgulhoso, verso 3, como violento, verso 10, pronto a regozijar-se com a desventura de seu irmão, verso 12, e matando traiçoeiramente aqueles que conseguiam escapar, verso 14. Então, as razões do juízo são mais que suficientes para Deus declarar o juízo dele sobre
sobre Edom, sobre aquele povo terrível. O juízo sobre Edom, devidamente considerado, os versos de 15 a 21, é muito claro na nossa profecia. O texto é introduzido por uma conjunção que o grande erudito em estudos gramaticais, o Bruce Waltker, nos lembra que devemos, de fato, olhar para isso, ter em mente que a conjunção tem 4 significados diferentes. Se, para que não, de fato e por quê. As nossas traduções geralmente traduzem que, na língua hebraica, como por quê. Isso porque o texto que temos diante de nós nos exige esta tradução, visto que o texto é introduzido por esta preposição que aqui pode ser chamada de locução causal, onde se introduz a causa ou a razão do evento pronunciado anteriormente. A causa do dito julgamento do profeta estava no fato de que o dia de Yahvé estava próximo. Verso 15, olha só, mas o Senhor, desculpem, verso 15 diz assim, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. O que significa esse dia? Pelo contexto, significa o dia do juízo sobre Edom. Deus reservou um dia em que Edom pagará por todos os seus crimes contra Jacó. E é necessário ser afirmado que, de início, de que Obadias não se refere a uma pessoa régia. Né? A agente de Yahvé levará adiante a intenção do soberano Senhor em favor de Jacó e José. Mas somos informados que Yahvé mesmo é apresentado como quem julgará e destruirá e reunirá e anunciará o dia final sobre Edom. O nome que se apresenta no texto aqui é o nome Yahvé, que vem como o seu dia de vingança contra Edom. Todavia, não é apenas o dia que traz a perspectiva de tal evento como um elemento escatológico que será efetuado, mas a própria visão do nome de Deus, conforme apresenta no próprio texto. Pois é necessário entender que a ideia contida no nome Yahvé em si não está sob o impacto da presença, algumas vezes terrível, outras vezes benévola, mas sempre comovedora e eficaz, do Deus que, com incríveis demonstração de poder, afirma o seu senhorio e garante a vitória do povo pactual, conforme nós vemos, esse dito aqui é do Walter Crotch, né? Walter Crotch, na sua obra Teologia do Antigo Testamento. O nome Yahvé é derivado de uma raiz do hebraico que pode significar existência intemporal, conforme nós lemos lá em Êxodo capítulo 3, versos de 13 a 14, quando Deus teofanicamente apresenta-se diante de Moisés na sarça ardente. O texto claramente indica que Deus é eterno, mas aponta para a realidade de que ele é suficiente como Deus que é. Então, o temor que deveria sobrevir sobre Edom não estava no fato de que o dia da vingança estava chegando, mas o fato de que Yahvé estava vindo com esse dia. É Yahvé que vem julgar, não é o dia. Esse é o grande problema escatologicamente de muita gente. Muita gente acha que o dia do Senhor, ele é para você temê-lo. Não, é para temer quem vem no dia. Não é o dia. É quem vem no dia de Yahvé, no dia que ele escolhe exercer o seu juízo. O dia de Yahvé não é a vinda de um regente em nome de Deus, mas o próprio Deus que vem e se manifesta em vingança nesse dia. Note como o profeta começa, ele diz, o dia de Yahvé está próximo. Isso indica que o próprio Deus vem, pois todos os sinais indicam que é o próprio Yahvé, ou o próprio Yahvé, que parte para uma campanha bélica tremenda. Isso significa que o anúncio de um dia de Yahvé se tornara um requisito obrigatório na pregação profética dos profetas menores. Pela estrutura do gênero profético, estamos conscientes de que a profecia é um oráculo de julgamento. Porque você sabe que existe o oráculo de julgamento e o oráculo de salvação. O oráculo de julgamento, o oráculo de juízo e o oráculo de redenção sobre o povo de Deus. Isso aqui é importante você ter na sua mente e guardar no seu coração. Aqui é o seguinte, essa estrutura ela é introduzida pela fórmula do juízo. Deixa eu colocar aqui a fórmula do juízo para a gente entender isso com maior eficácia. Essa fórmula do juízo é aquela estrutura que você vai ter lá na escritura, né? Você vai ter lá, a fórmula é caracterizada da seguinte forma, Ko amar Adonai e Yahvé. Assim diz o Senhor Yahvé. Ela é conhecida como a fórmula do mensageiro, é a mensagem que será entregue a alguém. Essa é a missão do profeta Obadias. O seu conteúdo era a ameaça contra Edom. A recompensa que caíra sobre a cabeça de Edom por causa da sua injustiça cometida a Israel, ou a Judá, ao seu irmão.
Mas o que significa as palavras do verso 16 da profecia de Obadias? Que diz o seguinte, essa profecia no verso 16 diz uma coisa interessante aqui, ó. Diz assim pra gente, porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e serão como se nunca tivessem sido. Aí é interessante, porque o que significa essas palavras? Aqui a figura apresentada a figura de um cálice de ira que antes fora derramado sobre o povo de Deus. Ele foi chamado de Monte Santo, aqui é chamado de Monte Santo, ele usa a expressão Al-Han Kadoshi, Monte Santo. Agora, Yahvé decide derramar sobre todas as nações a sua ira. Tal figura nos leva para o livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 10, ou seja, a imagem do cálice que é das mãos de Deus, que é um sinal enfático do seu juízo severo sobre o povo. Isso porque o cálice da ira de Deus está reservado para os ímpios, conforme o Salmo 75, verso 8, parece nos colocar diante disso. O versículo 17 da profecia de Obadias começa com uma estrutura antitética, ou seja, uma estrutura de oposição. E apresenta a redenção do seu povo, mas no Monte Sião. Aqui, esse mais aqui, o vav consecutivo que aparece aqui, nos apresenta um contraste significativo entre o que foi dito anteriormente e o que é dito agora. Agora, enquanto Edom sofrerá as penalidades da ira de Deus, Sião, que é sinônimo da casa de Jacó, receberá livramento. Aqui um ponto bastante significativo aparece na profecia de Obadias. Pois nos diz que o dia do Senhor não traria apenas a justiça punitiva sobre Edom, mas também traria a certeza de salvação para Jacó. Então, o dia do Senhor ele tem esse duplo elemento, o elemento do juízo e o elemento da redenção. O que é prometido aqui é, de fato, que haverá salvação no dia de Yahvé. O hebraico literalmente diz, haverá um escape. Aqui ele usa a expressão feletar. O verbo ocorre 27 vezes em todo o Antigo Testamento, dos quais 19 ocorrem no Saltério, ou seja, o Monte Sião será santo. A santidade do povo da aliança de Deus é evidente, ou seja, o povo seria santificado por Deus. Naquele cativeiro que eles sofreram, eles seriam trabalhados a viver uma vida de santidade, porque no dia que o Senhor trouxer juízo sobre Edom, de fato Israel compreenderá que Deus é o Deus gracioso. A santidade do povo da aliança é evidente ali. O dia do Senhor manifestará a justiça para com os impenitentes, mas trará redenção para o povo que há de ser santificado pelo próprio Deus. No verso 18 da profecia, aqui ele diz o seguinte, verso 18: a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, a casa de Esaú restolho, e aqueles incendiarão este e consumirão, e ninguém mais estará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Aqui ele usa agora uma tônica, um paralelismo de tônica sinonímica antitética. Aqui é interessante, ele usa a expressão, ele coloca assim, a casa de... E será a casa de Jacó fogo e a casa de José chama. Observemos que o nosso texto, casa de Jacó, a expressão Bait Yaakov, é sinônimo de casa de José. E o Bait Yosef. Então, você tem aí sinônimos. São paralelos e sinônimos. Também o paralelismo se acentua quando o escritor nos diz que a casa de Jacó será o quê? Fogo. A palavra fogo, a palavra Ersh, né? E assim faz paralelo com o sinônimo com a casa de José, será chama. A expressão lehavar, né? Então, chama. A estrutura ela é sinonímica aqui. Então, serve para acentuar a profundidade da punição que será efetuada sobre Edom. Ou seja, aqueles que Edom ridicularizou, desprezou, zombou e matou, serão os próprios perpetradores do juízo de Deus sobre eles. Deus vem no seu dia de vingança, mas ele usará Sião, Jacó e José, termos sinônimos para derrubar o orgulho de Edom, verso de 1 a 3, como nós vimos aqui na profecia. Essa estrutura nos lembra que o grande conflito estabelecido por Yahvé, lá em Gênesis 3,15, está presente na profecia. Outra questão que nos chama a atenção, de fato, é que a casa de Esaú será comparada com palha. A expressão lekash, né? Lekash, palha. E temos aqui uma consideração que nos remonta ao Salmo 1, né? Você vai ter lá no verso 6 que o ímpio será retratado como palha que o vento dispersa. Palha na Escritura, quando vai fazer essa menção à palha, ele vai falar sempre no contexto de juízo, de
de abandono ou de reprovação. Então, você percebe isso dentro da própria profecia. É um retrato de uma palha que o vento dispersa. É exatamente o que figura aqui na profecia de Obadias. Este versículo ele recebe uma profunda força porque ele termina com um dito de assinatura de Deus. Porque Jacó engolirá Edom, irmãos? Não é pela própria força de Jacó, mas porque a boca do Senhor o disse. E aqui é interessante, porque ele diz assim, que Yahvé Davir, ou Davar, né? Ou Devar, da onde vem a palavra Devarim, palavras, falar. Dentro da estrutura do gênero profético, os eruditos chamam essa expressão de dito de assinatura. Deus assina, dizendo, eu falei que vou fazer isso com Edom. Deus autentica a profecia de Obadias, dizendo que tais palavras não são originadas na mente do profeta. Primeiro, porque é uma visão dada por Deus ao profeta. Segundo, porque o conteúdo da profecia procede da boca de Deus. E a razão da concretização desta profecia está alicerçada nesta mesma base. Nos versos 19 a 20, e aí eu vou terminar a nossa análise, versos 19 a 20, vai dizer o seguinte: os Negueb possuirão um monte de Esaú, os das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, Benjamim possuirão a Gileade, os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Serepta, os cativos de Jerusalém, que estão em Serafate, possuirão a cidade do sul. Salvadores hão de subir no monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Aqui nos versos 19 a 20, nós temos uma outra figura plena de Judá. Jacó, José e Sião está recebendo mais uma vez a garantia de suprema de restauração, onde conquistaria Edom de forma plena. Vale salientar que Obadias está rememorando a profecia de Balaão, lá em Números, capítulo 24, verso 18. Balaão indicou que o governador, o cetro, a estrela de Jacó, a quem Obadias se refere, esmagaria o quê? Moabe conquistaria Edom. Obadias, ele proclama a profecia ligada com Balaão, gente. Quando você volta para a Escritura, muito na Escritura, então esse dito está pronto a cumprir-se, está a um passo de cumprir-se aquilo que Balaão disse lá em Números 24, agora em Obadias. Obadias traz esse oráculo de volta e diz assim, olha, o que Balaão disse lá atrás vai acontecer agora. Então, nos versos 20 a 21 agora, temos a temática da união de todas as nações no Monte Esaú para julgá-lo. A presença da redenção está presente para todos os que se inclinarem para Yahvé, porém Edom será julgado. É algo notado aqui no texto, é que nenhuma nação é dominante, pois todas elas tornar-se-ão povo de Deus, os judeus e os gentios, sem exceção dentro da profecia. Então, assim, você tem a perspectiva messiânica de um conglomerado de pessoas que estarão debaixo do reino de Deus através da profecia que nós estudamos agora nessa nossa live.